até porque nos últimos dias muito se fala acerca desse tema, e assim como Ivan Moraes, eu lamentei o fato de não termos expediente ontem. Claro, nos solidarizando com os funcionários desta casa, que muitos não têm como se locomover, então nada mais justo e acertada a decisão da mesa de não ter o expediente. Mas o porquê de querer o expediente? Para a gente ter esse bom debate. E eu confesso, vereador Rinaldo Júnior, que eu estava, como muitos brasileiros estão nessa situação, assustado com tudo que está acontecendo, mas com aquele sentimento que algo aconteça a partir daí, que não seja mais um movimento, mas que de fato algo saia desse movimento, que seja para o melhor para o Brasil. E eu confesso, vereador Coutinho, que eu não tinha uma opinião formada acerca do tema. Muito se fala de uma política de direita, uma política de esquerda, e eu vi o vereador Rinaldo, falando, eu estou ávido para que alguém de direita, conservador, suba a tribuna para falar acerca da sua posição. Primeiro, que eu não sou esse conservador de direita que você pensa que eu sou. Apenas tenho o meu posicionamento acerca do que é o Estado grande, como falou o vereador André Regis, um Estado gigante e ineficiente, e não defendo a ideia do Estado mínimo, que é um Estado pequeno, mas eu defendo a ideia do Estado necessário, de um Estado que de fato possa cumprir com as suas obrigações, um Estado que arrecade e que gaste aquilo que arrecada. E pensando nisso, ouvindo muito WhatsApp, a televisão não, a Globo eu já não assisto mais, porque a Globo só fala o que é bom para os seus interesses. Essa mídia, e eu concordo com o vereador Ivan Moraes, é uma mídia muitas vezes comprada mesmo, que defende os seus interesses e não dá para a gente balizar a nossa opinião ouvindo uma mídia dessa corrompida, infelizmente. Porque fala-se muito que corrompido é a classe política. De fato, tem muito bandido e ladrão usando terno e gravata. Mas tem muito bandido e ladrão também nas redes sociais emitindo opinião. E eu fico feliz, como foi unânime nessa casa, e todos defenderem aquilo que a gente entende, o que é democracia. Porque apesar de ser militar durante 8 anos, eu não acredito que uma intervenção militar vá pôr rumo ao Brasil. Nada mais justo que o povo possa escolher os seus governantes. Porque hoje a gente gasta mais do que a gente arrecada. Gente, economia doméstica. Eu aprendi. Se eu recebo X, eu tenho que gastar no máximo X. Eu não posso comprometer a minha renda a fim, porque quem vai pagar essa conta no final das contas? E hoje no Brasil, vereador Ivan Moraes, quem está pagando a conta é o povo. Quem está pagando a conta é quem precisa do combustível. Quem está pagando a conta lá é o cara que quer vender os seus pintinhos e os pintinhos estão morrendo porque não tem ração. É o povo. E aí a classe política, como uma forma geral, está mais uma vez manchada e a gente vê tanta intolerância. Não é intolerância não, é cansaço, porque o povo está cansado. Quando falou o vereador Jaime Asfora, o povo está cansado. Porque é muito descaso, muita coisa desnecessária. E quem paga a conta, vereador, é o povo. E sabe o que aconteceu lá em Israel? Voltar à história de Salomão. E depois que ele morreu, o Estado estava pesado, muito pesado. E o seu filho ascendeu ao trono. E existia ali uma herança patriarcal, familiar, e o seu filho ascendeu ao trono. E aquela situação agora, o que fazer com Israel? Porque o povo não aguenta tamanhos impostos, houve uma rebelião. E aí ele foi consultar, e consultou os mais sábios, eram os mais velhos, E ouvindo o povo, os mais sábios falaram, olha, diminui a carga tributária, diminui o tamanho desse Estado. Faça mais com menos, como a gente prega na boa gestão pública, mas ele não ouviu o conselho dos sábios, ele escutou o conselho dos mais novos, olha, vamos arrochar o povo, porque quanto mais a gente arrochar, mais autoridade a gente vai demonstrar. E sabe o que aconteceu? Houve um golpe militar lá na Bíblia, o seu general de guerra, Jeroboão, olha que nome feio, nome bonito, Você colocar no seu nome do seu filho, Rinaldo, Jeroboão, olha o nome do cara. Esse comandante assumiu e quebrou o Estado de Israel em 2, dividindo Israel e o povo de Judá. E até hoje, a gente vê aí a história do povo judeu, mas eu trouxe, gente, essa história para entender um pouquinho da realidade do Brasil hoje. A gente vê um Estado, de fato, muito macro, um Estado que está entrando em todas as esferas, e aí o povo não aguenta tamanha pressão. O que aconteceu hoje lá na Petrobras, a gente vê essa política descabida, no meu ponto de vista, sobre a questão dos preços, e eu concordo com o vereador Ivan Moraes, matriz energética é algo muito importante, que a gente não pode delegar a um terceiro, a gente não pode delegar o livre comércio, porque é algo estratégico, é algo que envolve a soberania da nação. Então, nesse ponto, eu tenho que concordar. Por quê? A partir do momento que... Concordou, coisa boa, registre-se aí. Mas a partir do momento que a gente pega o que é estratégico e coloca para que o livre mercado regule, está acontecendo o que está acontecendo. A gente vê os preços exorbitantes, vê o caminhoneiro brigando pelo diesel, mas vê Dona Zezinha brigando pelo gás. Vê Joãozinho que não consegue abastecer o carro. Então, gente, nesse sentido, vereador Jaime Asfora, o governo tem que intervir mesmo. A intervenção necessária é aí. Para quê? Para controlar.
porque o governo precisa controlar essas disparidades. E essa política hoje internacional, atrelada ao dólar, atrelada lá ao preço do barril do petróleo, é uma política, no meu ponto de vista, que ele, como gestor, quis proteger a empresa Petrobras, mas está quebrando o Brasil. E o Brasil é mais importante do que a Petrobras. A Petrobras foi quebrada sim, vereador Ivan Moraes, pelos corruptos, pelo Petrolão, como falou o vereador André Regis. Foi reconhecido no balanço, e eu sou contador, sei o que é isso. Você foi reconhecido no balanço o prejuízo devido à corrupção. A presidenta Dilma quebrou a Petrobras também, como vereador bem, o vereador Augusto Coutinho, quando segurou, Augusto não, Rodrigo Coutinho, quando segurou o preço da gasolina em época de eleição. Por que ela não manteve o preço depois? Passou-se a eleição, ganhou a eleição, foi eleita, voltou à prática comum. Então isso muitas vezes é usar o Estado em benefício próprio. É usar o aparato do Estado para se manter no poder. Então de democracia isso não tem nada. Isso para mim é uma ditadura disfarçada. A ditadura de um partido que por muito tempo fez muita coisa boa, mas fez muito desmando para se manter no poder. Daí a nossa preocupação, vereadores. Estamos aqui na casa do povo, para que isso não suba a minha cabeça. Todo dia quando eu saio de casa, aqui está a Zaf ali olhando, eu saio reflexivo, que não suba a minha cabeça a vaidade de ser vereador da cidade. Porque ele nada mais é do que o representante do povo. Porque muitas vezes, para se manter onde você está, você faz o que não é para fazer. E que foi o que o governo petista fez. Fez muito, distribuiu renda, mas fez de tudo que era possível, impossível, errado e o que é errado, para se manter no poder e quebrou a Petrobras. E o que está se fazendo hoje é uma tentativa de consertar, mas não da maneira correta. Porque está quebrando Dona Zezinha, que o gás era R$60, agora é 120. Pelo amor de Deus. Ninguém falou aqui também, mas eu quero levantar essa bola. Passamos por uma crise moral. Temos políticos sem vergonha, desculpa a expressão, mas o nosso povo também, parte dele é sem vergonha. Porque o empresário muitas vezes, lá no momento de crise, pega o combustível a R$4,99 e bota R$9,99. A gente vê outras referências em outros países, em época de crise o povo se ajuda. E essa é a motivo muitas vezes de um Estado gigante que supre tudo, que o povo perde a solidariedade. Por isso que eu não defendo o Estado macro. A educação, a saúde, a seguridade, tudo é do Estado. E eu, cidadão, não posso fazer nada? E essa reflexão a gente precisa fazer, vereador Rinaldo. Porque a gente transfere muita responsabilidade. Tudo é o Estado, bom ou ruim. E a gente não faz nada. Quando a gente pode fazer, a gente aumenta o preço do gás. A gente sai para o supermercado para comprar feito um louco para estocar comida. E não pensa no outro que não teve condições de comprar. Então há uma crise moral também que a gente está passando, que a gente precisa refletir. E mais uma vez eu vou trazer um ensinamento bíblico. Paulo falava, rogo-vos que transformais pela renovação da vossa mente. É cultura. A gente tem um povo, infelizmente, ainda sem cultura, do jeitinho brasileiro, do jeitinho oportunista de ser, que só quer ter para si e nada para o próximo. Então eu estava muito reflexivo, vereador Ivan Moraes, eu não sou extremista nas minhas colocações, eu busco muito equilíbrio. Confesso que eu não tenho opinião formada, mas a minha opinião era, e meu desejo é que depois dessa confusão toda, algo aconteça. Que não seja apenas o diesel que volte ao seu patamar normal, que não seja apenas a gasolina, ou o direito de comprar ração para os pintos e para os porcos que estão morrendo, mas que o povo acorde, que basta de hipocrisia de pedir intervenção militar e faça uma intervenção da sua mente e da sua consciência, para respeitar o que é seu e do próximo, porque senão, senhores, vai mudar o nome do país, mas a história vai se repetir. Israel quebrou-se e o Brasil pode quebrar. Porque não dá, gente, para a base da pirâmide sustentar tanta nojeira, vereador Jaime Fora, como Vossa Excelência falou. Mas também não dá para a base da pirâmide ficar omissa. Então é preciso que todos possam, de fato, se unir num propósito só para mudar essa realidade. Mas nesse contexto, a gente precisa dizer que o que está aí está errado. Essa política da Petrobras hoje, para tentar recuperar essa Petrobras da forma como está sendo feita, está quebrando o cidadão. É uma vergonha hoje a gente ter que pagar um país que se diz alto, né? Como é o nome que eu posso falar? Ele tem autossuficiente e a gente está pagando R$5 no litro de combustível para se deslocar. Eu não entendo como um país autossuficiente importa gasolina mais caro. Eu não entendo como um país autossuficiente, em vez de fazer o refino da sua gasolina, importa o petróleo para depois exportar, importar mais caro. Então algo precisa ser feito. E nesse contexto eu entendo que é necessário sim um Estado menor, necessário, mas as políticas de energias, né, que a gente fala, que bem falou o vereador Ivan Moraes, eu concordo com ele, isso tem que estar na mão do Estado. E eu vi a omissão completa do seu Temer, que é um governo legítimo ou ilegítimo, eu não sei, está lá, a gente tem que respeitar a autoridade, foi eleito na chapa de Dona Dilma, ninguém vota no presidente, só vota no vice, então quem fala do golpe hoje colocou o golpista lá.
E cabe à democracia, de fato, eleger alguém, aí concordo, para que a gente, de fato, possa ter um país mais justo, mais livre, que a gente possa, de fato, gritar e sentir socorrido. Então fica aqui o meu registro, eu trago esse relato histórico do que foi a história de Israel, mas o Brasil hoje está vivendo. Parece que a gente não aprende com os ensinamentos. Eu torço para que haja uma mudança de mentalidade do nosso povo, né, a mudança do oportunismo para uma mudança mais solidária, uma mente mais solidária, a fim de que a gente possa ter, de fato, dias melhores. O governo não pode ser omitido da sua responsabilidade como regulador. E a minha crítica aqui não é aparente, eu estou pedindo aqui fora aparente. Pelo contrário, seu Temer e a sua equipe é muito omissa e está repassando isso às custas do povo. Eu e você que paga imposto e quer passar isso para o governador do Estado. Cobra teus tributozinhos porque eu vou manter os meus. Ou seja, quebra o Estado, quebra o Pacto Federativo e a União que fique mamando nas tetas do seu povo. Mas eu concluo, encerro agora, presidente, se você me permitir, que o debate é bom. E eu queria uma frase que eu achei bem interessante, não uma frase, mas um pensamento. E eu queria registrar esse final. Fala o seguinte: o colapso brasileiro não é culpa de um partido só. Embora o que está aí hoje, né, o PT, PMDB, essa corja toda, para mim teria que ser, né, passado a limpo. Mas resultado de uma cultura patrimonialista, egoísta e cínica. Velhos oligarcas degeneram nossa frágil democracia naquilo que Vossa Excelência falou, na plutocracia, governo dos ricos. Plutocratas degeneram em cleptocracia, governo de ladrões. O Brasil entrou talvez em um beco sem saída, senhores. Assim como Israel no tempo de Salomão. O pior cenário ainda está por acontecer. Talvez a única mensagem de esperança seja precisamente repetir que precisamos de uma catástrofe como está acontecendo para ressurgirmos enquanto nação. E eu concluo como falou, mais uma vez, o texto mais precioso da Bíblia que eu guardo comigo, que está escrito o seguinte: em tempo de crise, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos de tanta ladroagem, eu, os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Estado é laico, mas eu prefiro os conselhos daquilo que Deus fala do que acreditar em ideologias muitas vezes humanas, que primeiro o meu bolso e depois o povo. A todos uma boa tarde, que Deus nos abençoe.